Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Estou muito feliz com a sua participação, com os e-mails que a gente tem recebido, com as ligações, as orações que você sempre pede, Facebook. É sempre muito bom essa rede de informações, as pessoas estão cada vez mais conectadas umas com as outras. É claro que tem tantas coisas aí que a gente precisa conversar, aprofundar um pouco mais, o que é bom, o que não é bom. O importante de tudo isso é que no programa Você Pode Ser Feliz de hoje, a gente tem recebido as intenções, as orações, e não tem coisa melhor do que eu poder dizer o seu nome aqui, dizer, olha, esta pessoa pede oração, tem essa realidade, tem essa situação, e isso é muito bom. Como, por exemplo, a Célia de Fátima Costa, ela é de Americana, aqui no interior de São Paulo, pede oração em especial por ela mesma, pela sua saúde, pelas suas necessidades e dificuldades. Ela pede pelo seu filho que se encontra preso, pela sua nora Gabriela, pelo seu netinho Pedro Henrique, pela conversão e libertação de Antônio Carlos. Vamos rezar pelo seu querido filho, pode ficar tranquila, viu? Que Deus possa iluminá-la e te fortalecer, claro, porque para uma mãe, tudo aquilo que acontece com o filho sempre é um problema, né? No sentido de o coração fica angustiado, as coisas às vezes ficam mais difíceis, então por isso a gente reza por você, por todas as mães, eu imagino como que é o coração de cada uma delas. Lá de Cruz das Almas, na Bahia, a Raquel Santos de Jesus, ela pede oração por ela mesma, por uma cirurgia que irá fazer e por todos da sua família. A Solange Bremelli, de Valinhos, interior de São Paulo, pede oração e pede por um emprego também para Lucas, oração para que ele tenha emprego, por ela mesma e por toda a sua família. A Daci Marques de Souza, de São Paulo, capital, pede oração por Marcilene, por Adaci, diz assim, pelo seu trabalho e pela sua vida sentimental. Eudorando Manuel Gonçalves, ele é de Alexânia, lá em Goiás. Oração e agradecimento por uma graça recebida, que bom. Que Deus possa te abençoar cada vez mais. A Margarida Maria Russo Ramos, de Campinas, interior de São Paulo. Oração por um emprego para o filho Evandro Russo, pelas suas necessidades, por ela mesma e por toda a sua família e por sua neta Lorena. Lá de Lavras, em Minas Gerais, Lara Soares, oração por ela mesma, pela sua família e por todos os que têm necessidade. De Cachoeira, na Bahia, Nilzete Fernandes Pereira, ela pede oração por si mesma, pela libertação dos vícios de Valdomiro Fernandes, por toda a sua família e por todos nós aqui, padres e funcionários da Rede Século XXI. A Sônia Mária Guzatti, de Navegantes, em Santa Catarina, pede oração por sua saúde e por toda a sua família. E a Maria Aparecida Gomes de Oliveira, aqui de Valinhos, interior de São Paulo, pede por ela mesma, pelos filhos, pelo esposo e principalmente por Vitor e Ângela. Temos aqui participação por e-mail também. A Rosane Streipazini, ela pede oração, ela manda um e-mail aqui, é grande, é longo o e-mail, mas fique tranquila, viu, Rosane, que a gente vai ler com um pouco mais de atenção daqui a pouco. O importante é que nós vamos apresentar as suas intenções aqui diante de Nossa Senhora Aparecida para a nossa oração depois. A Terezinha Pinto Carneiro pede oração, pede oração por todos aqui da Século XXI, pela sua família, pela sua mãe, que está com problema no joelho, pela intercessão de Nossa Senhora para que ela melhore. Claro, vamos pedir sim, viu? Ela diz assim, penso que o tema de hoje é muito importante, muito interessante, porque quando estamos sentindo deprimidos, pensamos exatamente como o Padre Aires está dizendo, e o tema faz com que reflitamos que Deus nunca nos abandona, olha que interessante, e sim nos carrega no colo, nos ajudando, olha que interessante, nos ajudando a superar o que achamos impossível. Obrigado, viu, Terezinha, pela sua participação. E depois a Tânia, ela diz assim, entrego nas mãos de Nossa Senhora todas as minhas preocupações e toda a minha família. Que bom! Vou deixar até aqui, porque são pedidos de oração, daqui a pouco a gente vê os outros e-mails. Muito bem, nós falávamos dessa questão das perdas, falávamos também dessa questão de nada nos perturbar diante de Deus. Agora nós vamos dar uma pausinha um pouco sobre isso e vamos conversar sobre um projeto que existe na Rede Século XXI, na Associação do Senhor Jesus, e eu já participei desse projeto, acho fantástico esse projeto, convido você a participar de uma maneira mais direta disso e para conversar, para explicar um pouco melhor sobre este projeto aqui da Rede Século XXI, que já existe há um tempo, temos aqui a Lisa, que vai nos ajudar a conversar um pouco melhor sobre isso. Tudo bem, Lisa? Bom dia. Seja bem-vinda, viu? Bom dia. Obrigada, que Deus te abençoe. Padre. Amém. E esse projeto tem um nome, que é... EAD Século XXI. Exatamente, bem-vinda. Obrigada, Padre. Olha, quando se fala de EAD, aliás, antes de entrar nesse tema, eu queria saber de você o seguinte, a gente está falando aqui sobre questão de perdas,
e sobre essa questão, eu até escolhi do livro do Eclesiástico, no capítulo 2, versículo 2, que fala assim, nada te perturbe, não te perturbe, melhor dizendo, no tempo da infelicidade. O que você acha desse tema? Você acha isso propício para o nosso dia, para a nossa manhã de sexta-feira? Sim, é verdade. Assim, padre, quando me convidaram para vir falar aqui da EAD, eu nem sabia que era esse o tema do programa. E realmente é um tema muito forte. E eu passei por essa situação há pouco tempo, né? Para mim faz pouco tempo, mas o falecimento da minha mãe há 6 anos atrás e do meu pai há 2 anos atrás. E principalmente da minha mãe foi muito difícil, né? Porque ela era muito nova, a gente não imaginava que isso aconteceria. Ela tinha 53 anos. E foi muito difícil. Na época eu sofri muito e por mais que alguém dissesse de sofrimento de outras pessoas, parecia que não existia sofrimento maior do que aquele, né? De ter perdido a minha mãe. E eu chorava muito e até hoje eu me emociono, né? Quando falo nisso. Mas Deus foi dando a graça de superar, então a gente vai aprendendo, né, a lidar com essa situação, né, por mais que a gente tenha certeza da vida eterna, Lógico. por mais que a gente saiba que a pessoa está melhor do que nós, que ela de lá intercede por nós e eu fui sentindo gestos muito claros na minha vida, coisas muito concretas da intercessão da minha mãe por mim. Mas é difícil superar. Como é que você percebeu isso ao longo do tempo? Assim, por exemplo, porque assim, a superação ela é difícil mesmo, né? Sim. Até é bom a gente deixar claro isso para as pessoas em casa. A perda ela é ruim para todo mundo, não é? A gente nunca está preparado para isso, né? Uhum. Porque a perda ela te tira de uma hora para outra aquilo que inicialmente é essencial para você, que é aquela pessoa que você ama, não é? Sim. Então, quando você fala isso, por exemplo, essa questão da intercessão, eu acredito piamente nisto. Uhum. Eu acredito nessa intercessão das pessoas, não que elas tenham contato com a gente, né? Porque não são Uhum. espíritos que ficam vagando por aí. Sim. Mas eu acredito piamente nessa intercessão, por exemplo, meu pai, que eu perdi há pouco tempo, 2 meses e pouco. Como é que você percebia isso? Tem como você exemplificar isso? Uhum. Como é que você percebia essa intercessão da sua mãe, assim? Eu percebi principalmente nos meses após o falecimento dela, alguns meses depois, que algumas coisas na minha vida que eu não percebi, eu comecei a enxergar de um modo diferente. Eu tomei algumas atitudes na minha vida muito fortes, até logo após o falecimento dela. Eu fiquei durante um mês com a minha família e durante esse tempo eu meditei muito sobre a minha vida, né? Porque Isso, que bom isso. eu parei para pensar qual que é o sentido da vida, por que a gente está aqui, sendo que a qualquer momento a vida pode se encerrar assim de repente. O que eu fiz até aqui, o que eu posso fazer mais pelas outras pessoas, né? Há um tempo atrás eu tinha dado um passo, né, de consagração a Deus, até hoje vivo essa consagração e pensei, essa consagração, eu estou mesmo servindo aos meus irmãos, tem algo a mais? Quando eu dei esse passo, eu tinha o intuito de servir, ajudar as pessoas. E será que agora eu estou ajudando como eu queria no início? Então foi um tempo de uma meditação muito profunda, né? E depois disso eu teve decisões que eu tomei e eu acredito que foi muito, né? A gente acredita nessa comunhão dos santos. Então ela estando junto de Deus, ela pode interceder por nós. E a gente reza isso todo domingo na missa, né? Ou toda vez que a gente reza a profissão de fé, a gente reza justamente essa questão da comunhão dos santos, né? Então, por isso que é importante ter dado esse testemunho, viu? Eu gostei. Isso. Olha, você que ligou a televisão agora, na Rede Século XXI, estamos conversando sobre nada te perturbe, a questão das perdas, os momentos de infelicidade que acontecem na nossa vida, as adversidades, os momentos de fraqueza que às vezes a gente não consegue entender muito bem, só pela ação de Deus. E a Lisa está aqui nos dando já esse testemunho tão importante, tão bonito, dentro de um outro assunto que a gente vai falar. Eu até gostaria de saber de você sobre isso. Você vai falar do EAD, você vai explicar um pouco melhor. Seria importante se a gente lembrasse se no EAD tem algum curso que trabalha essa questão da emoção. A gente podia entrar nisso. Sim, a gente tem, a EAD Século XXI tem vários cursos de diversos temas. Inclusive tem eu não me lembro exatamente o título dele, mas ele fala algo sobre o sentido da morte, né? Qual que é o sentido cristão. Então... Nossa, então tem tudo a ver com a temática de hoje. Exatamente. Então foi providencial que você viesse aqui hoje. Agora vamos ver assim, então para quem está em casa, o que é da EAD? Que projeto é esse que nós temos aqui, que é uma menina dos olhos de todo um trabalho de formação e de evangelização? Sim,
A EAD Século XXI é o site Educação à Distância, né, da Rede Século XXI. É um projeto que está no coração do Padre Eduardo já faz muito tempo, né? Ele foi dando alguns passos em diversas direções, até que no ano de 2010 foi lançado esse site, a EAD Século XXI, com cursos à distância. Né? E os cursos, eles funcionam da seguinte maneira: a pessoa entra no site, ela escolhe algum tema, existem, né, atualmente a gente tem mais de 300 cursos já à disposição. E a pessoa pode escolher pelas categorias, encontrar lá o curso que ela quer, ela se matricula. A maior parte dos nossos cursos são gratuitos também, principalmente cursos de espiritualidade, de oração, ensinar a pessoa a orar, de aprofundamento, de formação cristã. E depois que a pessoa se matricula, ela tem acesso a um ambiente que a gente chama sala de aula virtual, né? Porque é um curso, a gente tem uma sala de aula. Que é muito legal. Isso. E lá, nessa sala de aula virtual, ela vai encontrar, então, as aulas em vídeo, né? As videoaulas, geralmente são videoaulas curtas, de 5, 10 minutos, justamente para que a pessoa não precise ficar muito tempo. Ela pode reservar 10, 20 minutos por dia para fazer o seu estudo. Sim. Então ela assiste ali a aula, depois ela tem uma apostila com aquele conteúdo para aprofundar o que ela viu na aula. Depois tem também um questionário de autoavaliação, então ela vai responder o questionário para perceber se ela conseguiu aprender bem o conteúdo. E se errar o questionário, não tem problema também, não vai ser punida. Né? Ela pode assistir de novo o vídeo, ler novamente a apostila e voltar para tentar responder o questionário de novo. Então, é realmente uma didática para que o conteúdo seja assimilado. Tá. Então, vamos fazer o seguinte: dentro disso que você disse, a gente tem um VT que, quem está em casa, olha, a gente tem um VT que, além disso que a Lisa disse, a gente vai assistir agora para você perceber um pouco melhor como que isso pode funcionar de fato aí e quem sabe você não se interessa um pouco melhor. Claro que a gente vai continuar falando sobre isso daqui a pouco, mas acompanhe comigo o VT. Jesus anunciava o reino por meio de parábolas. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que é inconstante. Recebe minha palavra com alegria, mas quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra... Mas para aqueles que queriam entender melhor, ele explicava tudo com detalhes. Mestre, explica-nos a parábola do semeador. Aquele que ouve a minha palavra e não a compreende é como a semente que caiu à beira do caminho. Nós, da Associação do Senhor Jesus e TV Século XXI, há muitos anos também anunciamos o reino por parábolas, através da dramaturgia, de novelas, de seriados. Mas agora queremos, como Jesus, explicar com detalhes todo o ensinamento que ele nos deixou. E por isso está no ar o EAD Século XXI, o site de ensino à distância da TV Século XXI. Lá você encontra muito conteúdo de ensino religioso, humano e espiritual. São diversos cursos gratuitos para que você possa acessar e assim se aprofundar na fé. Está todo disponível na internet. E por que na internet? Para que você possa assistir quantas vezes quiser, imprimir as apostilas, responder os questionários e receber o seu certificado em casa assim que concluir cada aprendizado. Acesse o site agora e veja como é fácil aprender mais sobre a nossa fé com muita qualidade. eadséculo21.org.br. Conhecimento para toda a vida. Foi que interessante, olha, se você acompanhou bem no início do VT, tem lá Jesus que anuncia e prepara os apóstolos. Então, a EAD está bem nessa linha, não é isso? É esse mesmo sentido. E até esse vídeo a gente fez depois de um momento de oração, quando a gente rezava por toda essa obra. E Deus deu essa inspiração, né, de que lá quando ele estava com a multidão, ele contava as parábolas e às vezes, depois que ele estava sozinho com os apóstolos, eles perguntavam: Senhor, explica para nós o sentido dessa parábola. Né? E aí Jesus ia, explicava daquele modo, né, dele muito didático de falar: olha, o joio, o trigo, né, a semente que caiu à beira do caminho. E a EAD Século XXI é isso, né? A pessoa recebe, escuta a parábola, escuta o anúncio do Evangelho, escuta falar do amor de Deus, escuta
né, várias mensagens na TV e muitas vezes ela quer se aprofundar sobre esse tema, né? Quer se aprofundar, escutou e eu quero ouvir um pouquinho mais sobre isso. E aí então ela tem essa possibilidade de entrar no site e escutar quantas vezes quiser e se aprofundar gravar, e ler fixar, sobre aquele tema. Fixar. Agora, eu tenho até um testemunho para dar sobre isso, é o seguinte, eu participei do retiro de Quaresma, montei um retiro de Quaresma para o EAD e assim, a primeira ideia às vezes que fica é assim, mas parece que é muito solitário, né? Fica você, o computador e tal. Mas a interatividade entre, digamos, os alunos, né? No caso, como eu retiro, entre os retirantes, né? A interatividade, eu achei isso muito bacana, muito interessante, porque quando se fala em EAD, eu falo pela experiência que a gente teve aqui, né? Que eu tive aqui. Você imagina assim, eu vou estar no meu computador, no meu quarto, faço as aulas ou faço momentos de oração e fico só eu e Deus ali, claro, isso é o mais importante, obviamente. Mas a interatividade é muito interessante, Sim. pelo menos foi uma característica do retiro que eu fiz no EAD. Um retirante com o outro, né? Olha, eu fiz essa experiência, eu estou com esse problema. O outro ajudava a pessoa a trabalhar aquilo. Então, foi muito interessante essa experiência. Eu não sei se os outros cursos trabalham esta questão, ou facilitam essa questão da interatividade entre os alunos. Sim. É a mesma coisa. Porque os nossos cursos, além de ter lá os tópicos, a videoaula, o questionário, a apostila, a gente tem o fórum de debates. Em todos os cursos a gente tem. Então todo curso tem fórum. E em alguns cursos a gente tem até o professor, aquele que gravou o curso, ele entra no fórum também para tirar as dúvidas dos alunos. Não é? Quando alguns cursos que o professor não tem essa possibilidade de estar acompanhando, a gente tem uma equipe que acompanha os alunos também. E a gente foi percebendo que foi se criando uma grande comunidade. Então há pessoas que já fizeram diversos cursos e estão sempre por ali. E uns vão ajudando os outros. Indicam, então... sabia? Indicam. Um indica para o outro, olha, tal curso, porque parece que são pessoas dentro do retiro, por exemplo, pessoas mais de comunidades, obviamente. E eles indicam, olha, tem tal curso, tem... Eu acho muito interessante isso, porque às vezes uma dificuldade que alguém está passando, o outro pode ajudar de alguma maneira, não é? Muito bem, você que ligou a TV agora, na Rede Século XXI, estamos conversando com a Lisa sobre o EAD, em Educação à Distância, um projeto belíssimo aqui da Rede Século XXI, do qual já participei. Daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco melhor todas essas questões, dúvidas. Se você até tiver alguma dúvida, quiser ligar para cá, perguntar, a gente tenta esclarecer aqui, mas a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta a conversar um pouco mais sobre essas questões. EAD, ensino à distância, ensino de evangelização. Daqui a pouco a gente volta, é um instantezinho só. Até mais.